E aí galera do Fino, Thiago Araújo aqui. Hoje eu tenho a honra de receber ele, que foi o primeiro coordenador da diversidade sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele esteve à frente da pasta de 2011 a 2016, mas agora em 2021 está de volta com vocês, Carlos Tufferson. Muito obrigado. Ô, querido, o prazer é meu de estar aqui. Vocês que acompanharam tanto um trabalho da gente e é lindo acompanhar também a história de vocês. Testagem, chegamos a ser a cidade que mais testava no Brasil em HIV. Eu não preciso ser negro para lutar contra o racismo, não preciso ser mulher para lutar contra o machismo, ninguém precisa ser LGBTI para lutar contra a LGBTI-fobia. Eu acho que o prefeito Eduardo Paes tem uma visão sobre os direitos civis e humanos, mas principalmente sobre a questão de cidadania, muito ampla. No discurso de posse dele, você vê que ele citou a diversidade como a primeira coisa. Quer dizer, qual prefeito que você fizer uma pesquisa no Brasil, na América Latina ou no mundo e falar assim, você não quer a receita de 4 bilhões, qual prefeito que vai dizer, não quero? Se tirar a diversidade do Rio, o Rio fica uma cidade flat, assim, sem graça. Sem graça. A gente tem que reagir. O silêncio é a morte. Carlos, é muito bom ter você de volta à frente da coordenadoria executiva da diversidade sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro. A nossa cidade é maravilhosa e precisa de gente que é comprometida com a cidade, como eu sei que você é. Conta pra gente, como é que é retornar a esse cargo depois assim, desse ato? Foi uma gestão, né? Quer dizer, terminou a gestão Eduardo Paes, a gente sai, né? Entra a gestão, eu acho que chamar de gestão é complicado quando a gente compara, mas enfim, não dava, quer dizer, realmente eu acho que você tem que ter uma afinidade com o prefeito, com o chefe do executivo para você poder trabalhar, pelo menos no meu caso, né? Eu acho que essa volta é uma volta que é importante também, não só voltar ao executivo, mas também como chamar todo cidadão, né? O Rio está, nesse momento, precisando de todos nós para reconstruir o Rio, né? A gente não abandona a pessoa amada num leito de CTI quando ela mais está precisando. E o Rio está precisando de cada um de nós, cariocas, que tem uma coisa que tem que estar acima de ideologia, partidos, o que quer que seja, que é o Rio que a gente vai entregar para as próximas gerações. E é por isso que eu volto para a gestão. Bom, você consegue iluminar pra gente, até para quem não entende o trabalho da coordenadoria, o que vocês fizeram de incríveis na primeira gestão que você gostaria de trazer de volta para essa? Porque eu sei que houve todo um desmonte do trabalho que vocês fizeram na gestão que passou e vocês precisam recuperar o tempo perdido agora, né? Então, quando a gente assumiu em 2011, né, foi criada a coordenadoria. Então existia uma série de coisas, não existia, por exemplo, uma legislação específica sobre direito do uso social, reativamos o projeto Damas de capacitação profissional de travestis e transexuais, mas não no formato que ele estava antigamente na Secretaria de Assistência Social, mas sim trazendo ele para o gabinete. A gente englobou 8 secretarias juntos para torná-lo uma ação mais da Prefeitura Rio, porque eu acho que nós LGBTs LGBTI+, estamos presentes em todas as secretarias, entendeu? Então isso é muito importante. Assim foi também na saúde, que a gente realizou muita coisa. Eu era do Conselho Municipal de Saúde, presidente da Comissão de STAs da Prefeitura. A Prefeitura realizava um forte programa de prevenção no Carnaval, né? Era o Rio Carnaval Sem Preconceito. Como se realizava também um forte programa de testagem. Chegamos a ser a cidade que mais testava no Brasil em HIV. Eu acho que assim, são muitas coisas que nós participamos. Quando você está dentro da gestão, né, apesar de você estar na pasta LGBT, até porque também o nosso lema sempre foi, eu não preciso ser negro para lutar contra o racismo, não preciso ser mulher para lutar contra o machismo, ninguém precisa ser LGBTI para lutar contra a LGBTI-fobia. Então a gente englobava... Você foi o criador dessa campanha, não foi? Foi, saiu... Eu lembro que teve a Anitta participando, vários artistas. Feliz Carnaval é beijinho no ombro e ó, camisinha no bolso. Foi uma coisa que realmente reverberou não só no município do Rio, mas no Brasil todo. Saiu uma entrevista, eu falei isso e bombou, porque a nossa intenção sempre foi falar contra a LGBTfobia, não para LGBTs, mas sim falar com quem não é LGBT. Furar a bolha, né? Trazer, por exemplo, a gente fez um programa que foi no finalzinho, chamava Entre Pais, para que pais pudessem ajudar os outros pais pela chamada representação de par, né, que é muito importante. Por exemplo, pais que de repente já aceitam seus filhos com pais que não aceitam ainda estão nesse processo de será que, meu filho. Então,
É diferente eu chegar para ele como gay e falar, olha, aceite seu filho. Não, de repente um outro pai vai ter uma compreensão melhor. Então, esses são todos projetos que a gente vai reativar. Bom, um dos programas que você criou também, que foi muito incrível, que é o Rio Sem Preconceito, que acabou virando prêmio, também tinha a questão dos shows de lançamento do programa. Isso tudo no mundo pós-pandemia, você vislumbra um retorno? Olha, morro de saudade, assim, você sabe o quanto era emocionante, nossa, né? Você super. fazia o backstage nosso, assim, como era lindo aquilo. Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Então o prêmio, eu acho que é importante que o Rio volte a ter um prêmio, porque lá a gente premiava pessoas que tinham destaque na área de liberdade religiosa, de integridade racial, de tudo. Era um prêmio não só LGBT, ao contrário do que se acha. Então acho que era um prêmio que a Prefeitura do Rio dava para pessoas que dedicam parte da sua vida para lutar por uma causa de um coletivo. Bom, você citou aí o prefeito Eduardo Paes, sua relação com ele com certeza é próxima. Qual é a postura dele em relação à população LGBT? Ele é um apoiador da nossa comunidade? Eu acho que o prefeito Eduardo Paes tem uma visão sobre os direitos civis e humanos, mas principalmente sobre a questão de cidadania, muito ampla. No discurso de posse dele, você vê que ele citou a diversidade como a primeira coisa. Quer dizer, aliás, a diversidade é o foco do Rio. A diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade... Se tirar a diversidade do Rio, o Rio fica uma cidade flat, assim... Sem graça. Sem graça. Né? O Rio, ninguém vem aqui por causa de uma... Aliás, a campanha de turismo que a gente fez, a gente pensava assim, por que alguém paga uma viagem cara de avião, não é por uma praia, porque seguramente ela tem mais próximo, se seja dos Estados Unidos, o maior emissor, seja da Europa, tem uma praia mais limpa que vai custar 100 euros, ou 50 euros, ou 2 euros a passagem. Então por que ela vai pagar 1.500 para vir até aqui? Não é por uma floresta também, porque é o turismo ecológico, que também aqui, digamos assim, ela vai ter lá mais perto alguma coisa semelhante. Mas só no Rio de Janeiro você vai ter a possibilidade de ser carioca por uma semana. E ser carioca por uma semana é você ter praias em perímetros urbanos, é você poder andar de bermuda e chinela havaiana tomando um coco. De sunga na calçada. De sunga na né? calçada. Que é uma coisa que é tão carioca. Eu morei na Europa há 5 anos, que assim... E aí que eu percebi o valor daquela pedra, aquela coisa da gente... Como isso é parte da nossa cultura. E eu acho que o prefeito Eduardo Paes tem essa compreensão, coisa que não existia no passado. Eu acho isso maravilhoso e eu fico feliz, assim como nossos espectadores também. Eu sei que a gente tem uma audiência que não é só do Rio de Janeiro, mas de vários lugares do Brasil e de brasileiros mundo afora. Mas assim, o Rio de Janeiro sempre desperta paixões até em quem não é do Rio de Janeiro, né? Enfim, e a nossa cidade é cartão postal para o mundo todo e o peso, né, do nosso assunto aqui, que é a comunidade LGBT. Vocês tinham várias pesquisas na época que você estava na sua primeira gestão sobre a importância desse turismo para a nossa economia. Você consegue lembrar assim como era, como é que estava em 2015 assim, a situação do turismo LGBT e o retorno que dava para o Rio de Janeiro? O turismo LGBT ele é o mais cobiçado por todas as administrações municipais do mundo, tá? A gente disputava com Tel Aviv, com Amsterdã, com Paris. Né? Não, peraí, esse fato daí é um fato muito importante. É o mais cobiçado pelas administrações municipais e a gente teve uma administração que praticamente queria que isso não acontecesse mais. Então, assim, bom, a gente teve uma administração que sacaneava o carnaval, vai. Então, assim, tipo assim, era difícil. 4 bilhões de renda, quer dizer, é isso que eu tô te falando. Qual prefeito que você fizer uma pesquisa no Brasil, na América Latina ou no mundo e falar assim, você não quer a receita de 4 bilhões? Qual prefeito que vai dizer, não quero? Aqui teve. Então, assim, sim, são mistérios que nunca entenderemos, né? Mas vamos voltar nessa questão de que o turismo e as prefeituras do mundo afora disputam o LGBT. O turismo, se você for pegar no turismo internacional, ele tem um índice de permanência na cidade. Quer dizer, a gente tinha dados em Bratu, a porta de entrada é o Rio de Janeiro, né? Depois a gente tem 2 outros pontos de destino, porque normalmente eles nunca ficam numa cidade só. No turismo internacional, a gente tinha um índice de permanência de 3,5 vezes na cidade e um índice de gasto per capita de 2,8 vezes. Quer dizer, para cada... Isso sempre comparando em relação ao turista hétero. Seria isso? Entendi. Sempre comparando ao padrão da pesquisa em Bratu que a gente tinha. Então, assim, era um gasto superior em dólar,
enorme, e é o contrário também do que... Porque muitas vezes a gente fala de turismo gay, fica achando que é o turismo sexual, e não tem nada a ver. Quer dizer, os lugares visitados eram os mesmos que quando a gente, qualquer pessoa de Todo qualquer mundo vem, quer ir no Cristo Redentor, qualquer orientação sexual, exatamente. Entendeu? É o museu, é o Pão de Açúcar, é os restaurantes lotados, não tem, sim, vai a boate e tudo, mas não é um turismo. Ninguém pega um avião para trepar, tá, gente? Sejamos claros, porque tipo assim, seguramente na cidade de quem quer que tem até um brasileiro já que não precisa vir aqui. Sim. Então a gente tem que parar, né, com essas imbecilidades, porque isso a gente deixa de arrecadar, né? Então a gente, ao contrário, a gente tem que receber bem o turista, não importa a orientação sexual ou a identidade de gênero dele, né? A gente tem que fazer com que ele volte de novo. A gente tinha um índice de 95% de pessoas que recomendavam o Rio de Janeiro, e tinham gays que já vinham assim, era a 15ª vez que vinham ao Rio. Nunca houve uma política pública para o incentivo também desse turismo. A gente deve isso a uma galera lá de trás, que começou na noite, com Fábio, Val, que traziam DJs para cá, e começou a colocar um pouco o Rio no cenário internacional. Você, reassumindo a coordenadoria agora em março de 2021, você ainda tem provavelmente um ano inteiro de pandemia para ter que trabalhar. E quais são esses projetos que você está querendo implementar, entendendo que, tipo, mesmo com a pandemia, não pode deixar de andar com eles? Então, a gente vai tentar fazer um projeto compacto do Damas à distância. Tem uma questão de informática envolvida, eu estou escutando, chamando muito, eu tive com a presidente da Travestis, da Associação das Travestis da Lapa, entendendo, por exemplo, se fizer à distância, é bom para elas, ou não vai adiantar, porque o celular não pega, porque não tem como, tá? A gente tem que entender uma série de questões. Eu tive com o secretário de Educação, porque principalmente um pleito, eu tive com o André Brasil também, que tem um projeto Capacitrans maravilhoso, um projeto que funciona tipo há 3 anos, gente, que forma, principalmente na área de moda, de corte e costura, e a gente está querendo abrir com ela uma área aí de empreendedorismo, entendeu? Já tem um projeto encaminhado para a gente ver, se Deus quiser, vamos conseguir isso, porque eu acho que a gente pode pensar também numa solução de empregabilidade através de autonomia. O que não pode é a gente desistir. A gente tem sempre que continuar a fazer. Então, assim, primeiro, a gente tem que complementar a educação. Tá? A escolaridade é um conceito básico para a empregabilidade. Não adianta, porque muitas vezes a pessoa não é empregada porque ela não tem a escolaridade necessária para aquela vaga, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E você acha que essa imagem negativa que o Brasil está nesse momento no mundo inteiro, por conta da má gestão da pandemia, vai atrapalhar o turismo LGBT? Ou você acha que o LGBT vai olhar, vai superar isso e vai voltar com força para o Rio de Janeiro? Então, eu acho que depende de como a gente vai estar se comportando. A gente não está se comportando bem. Eu acho que o Brasil vem de um histórico da queimada da floresta, vem um histórico de vários históricos meio negativos, meio se lixando para o resto do mundo, né? Uma coisa meio isolacionista. Eu acho que o Brasil tem que repensar também o que a gente quer no nosso futuro, né? Porque não será o fundamentalismo que vai construir o nosso país com bases sólidas. Eu acho que a gente precisa entender que o nosso país é feito de uma união, é feito de uma miscigenação, né? Essa é a beleza do nosso país e a gente vai ter que voltar a isso. Eu acho que vai depender muito de como nós nos comportaremos, entendeu, Thiago? Nesse momento, a minha cidadania está muito machucada, mas não quer dizer que não tem uma resistência, tá? Eu acho que, assim, desistir jamais. Eu ontem estava vendo o Pose, né, o segundo episódio, que eles falavam isso, né? O silêncio é a morte. O ACT UP era um grupo do São Francisco, um dos precursores em combater a AIDS, né? E eles falavam isso. Então eu acho que a gente precisa também nos pronunciar e defender o nosso país. Nesse momento, da mesma maneira que nós aqui precisamos defender a nossa cidade. Para as próximas gerações, gente, eu acho que é um pouco isso. A gente tem que reagir. O silêncio é a morte. E com essa frase forte, eu agradeço, Carlos, por estar aqui com a gente no nosso estúdio. A gente já se encontrou ao longo desses muitos tempos. O Fino tem 11 anos e a gente acompanhou muito a sua primeira gestão, vai estar acompanhando a segunda também. A gente também quer ser um veículo de comunicação que divulga as coisas incríveis que vocês vão planejar aí, porque a gente está nessa expectativa. A gente é brasileiro e a esperança é a última que morre, né? E é isso. Obrigado por estar aqui com a gente e tamo junto aí nessa luta para resgatar essa autoestima que o carioca merece ter de volta, né?
Obrigado a vocês. Eu acho que assim, eu vejo edições primorosas dos trabalhos que a gente fez, que vocês editaram, fizeram, lindas, narrações maravilhosas, entrevistas muito legais. Se vocês derem um search, tem vários momentos assim, inesquecíveis, do Circo Voador, com 5.000 pessoas, lançando a nossa última campanha, com Glória Pires, Bruno Galhaço, Paulo Oliveira, enfim, era um momento que dava para fazer isso, né? Saudade desse momento, mas ele vai voltar, gente. Bom, você vai voltar aqui com certeza, porque a gente vai te convidar até você topar para falar de tantos outros projetos, porque a gente ainda tem muito tempo com você na prefeitura, na coordenadoria da diversidade sexual, enfim, a gente quer poder ouvir também coisas incríveis que vão acontecer na cidade. E é isso, Carlos, muito obrigado e, gente, valeu! Valeu, gente, obrigado.